Malaquias capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos leitura do verso 12 ao verso 16. Esse capítulo 2. Malaquias capítulo 2, aliás eu vou ler do verso 10, do verso 10 ao verso 16. Diz assim o texto de Malaquias: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, porque somente um, e buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais. Mais uma vez, irmãos, falando sobre família, falando sobre casamento, e o nosso tema de hoje é a arte de permanecer casados. A arte, né? A capacidade que nós precisamos trabalhar, desenvolver e seguir princípios bíblicos. A partir do momento que estamos seguindo os princípios da palavra de Deus, mesmo com as dificuldades, as que possamos ter, o caminho se torna mais suave, com mais possibilidade de atingirmos esse padrão do Senhor. Orar? Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos por essa manhã, te louvamos, ó Pai, pelo clima gostoso, ameno que o Senhor nos oferece. Sabemos, ó Pai, que a chuva rega a nossa terra e faz a terra produzir sementes, flores, frutos, e tudo isso é bênção do Senhor, é provisão do Senhor sobre nós. E nós bendizemos o teu santo nome. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, outros irmãos que não puderam estar aqui nessa manhã, que o Senhor possa dar a eles o socorro, o amparo, aqueles que estão em viagem, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, aqueles que estão, ó Pai, enfermizados, de alguma maneira abaroados, ó Pai, com as situações da vida, que o Senhor possa também dar o teu cuidado sobre cada um deles, trazer motivação e disposição ao nosso coração, e sempre buscar a Ti, a Tua presença, o aconchego da Tua casa, o aprendizado da Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, pela Tua bondade e graça, termos de maneira que agrade ao Senhor. Certamente, ó Pai, essa é a maneira que também traz alegria ao nosso coração e traz vida real para cada um de nós. Dê a Tua bênção ao Teu povo nessa manhã, continue recebendo a nossa adoração e continue, ó Pai, também falando conosco pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei aqui na nossa introdução, embora a introdução da revista seja até um pouco longa, eu coloquei apenas um resuminho rápido. Não existe uma fórmula mágica para felizes para sempre. Aquele conto de fadas, né? Ela, Branca de Neve, todo mundo, e eles viveram felizes para sempre. Não existe uma fórmula mágica. Não existe algo que apenas aperta um botão e se torna uma felicidade constante. Como diz uma música lá do passado, felicidade não existe. Na música, o que existe na vida são momentos felizes, né? Na verdade, nós não temos felicidade, nós temos felicidades no plural. Épocas melhores, épocas mais alvissareiras, épocas mais felizes, e de repente épocas de luto,
de luta. Então, a felicidade no sentido pleno é uma miragem, é uma utopia, ela é realizável. Ela é realizável em Cristo para a eternidade. Nós temos que, de fato, sim, lá na glória eterna, a felicidade vai existir de forma plena e completa, mas aqui nesse mundo são demonstrações do favor de Deus, das conquistas que possamos ter, tudo debaixo da vontade soberana do Senhor. Então, a felicidade ela não existe no modo pleno aqui, mas é uma certeza que temos de viver eternamente nesse estado no tempo futuro. Então não existe fórmula mágica. Né? Em casa, pensando que vai ser agora um mar de rosas, vai ter muita tempestade nesse mar. Pode ter muitas rosas também, né? Mas vai ter muita tempestade nesse mar. Aquilo que a gente já falou em outras situações, cada um vem de um berço diferente, com uma cultura diferente, com uma educação diferente, com uma cabeça diferente, e de repente encontra dois pecadores que se amam, que se aceitam, que propõem viver juntos, mas de repente a nossa própria pecaminosidade, a nossa diferença cultural, diferença de temperamento, diferença de gênio, diferença, tantas elas surgem e criam atritos, criam problemas muitas vezes na nossa caminhada. É preciso que nós nos atenhamos ao tema dessa lição. A arte, a capacidade que você desenvolve para permanecer casados. Então, já que não existe uma fórmula mágica, nós temos princípios, valores estabelecidos na palavra de Deus que nos ajudam a ter uma conduta mais adequada e mais adaptável à vida um do outro, de modo que nós possamos experimentar alegria, prazer e felicidades aí na nossa caminhada. Então, um casamento com qualidade é aquele casamento que permanece até o fim, porque o casal aprendeu, desenvolveu a arte de permanecer casados. Né? Bom, só para a gente lembrar rapidamente aqui, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias está depois do cativeiro babilônico. O povo tinha passado por 70 anos como escravo ou vivendo num país diferente, e Deus oportunizou com eles a volta para a terra. Estamos estudando nas quartas-feiras, Neemias, e é justamente esse período da volta do povo para a terra, reconstruindo Jerusalém, reconstruindo os muros, reconstruindo o templo, reconstruindo a vida e refazendo tudo que os seus familiares tiveram 70 anos atrás. É um período de muito quebrantamento, ao mesmo tempo um período de muita readaptação. Imagine se você sai com a sua família e vai morar no Tibete, ou lá na Índia, ou num outro país daquela região mais oriental, que o cristianismo ali é quase zero. Não é? E, de repente, pelas dificuldades da caminhada, você também não desenvolve muito bem a sua relação com Deus, não cuida bem da sua família. Daqui 70 anos, como é que vai estar a tua família? Todo mundo crentão? Todo mundo firme na fé? Ou, de repente, se envolveram com as questões culturais e religiosas daquele povo? Não é? Então, para voltar depois de 70 anos de muita mistura com outros povos, outras culturas e outras religiões, Israel também teve que se readaptar, teve que se reconstruir no conhecimento da palavra de Deus. Por isso que nós vamos encontrar Malaquias trabalhando o tempo todo com perguntas. Se você lê o livro, eu não sei exatamente dizer quantas são as perguntas que Malaquias levanta, mas ele trabalha com pergunta o tempo todo. Né? Roubará alguém a Deus? Pode fazer isso, pode fazer aquilo? Pode não sei o quê? Então ele está sempre levantando perguntas para responder. Interessante que, se não me engano, de 54 versículos que compõem o livro de Malaquias, 47 desses versículos não é Malaquias que fala, é Deus que fala. Então, na verdade, da cabeça de Malaquias tem aí uma meia dúzia de versículos que ele falou, então o Senhor fez isso, aquilo, então aconteceu. Mas quem fala o tempo todo é Deus, é claro que é através de Malaquias, mas na pessoa de Deus falando. Né? Então o contexto de Malaquias é um contexto de reconstrução, não física, não civil, não política lá de Israel, isso ficou para Neemias, para Esdras, mas o contexto de Malaquias é um contexto de reconstrução da espiritualidade daquele povo. Se você se lembra dos versículos 10 a 12 que nós lemos, ele pergunta: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou Deus? E por que nós seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Qual era a aliança de nossos pais? A aliança dos nossos pais, se você voltar lá para os dias de Moisés, é que o povo judeu
não poderia casar com povos de outras nações. É uma aliança que Deus fez com Israel. Vocês vão casar entre vocês, né? Ou na mesma tribo. Geralmente uma tribo era 50, 70, 100 mil pessoas, né? Então não era tio com tio, mas era uma mesma tribo. Vocês vão casar dentro da mesma tribo, no máximo pode casar entre outras tribos, né? E vai permanecer preservando a raça e a cultura e a religião de vocês. Não se casem com pessoas de outros povos. Essa é uma aliança que Deus fez lá com os pais no começo. E aqui o versículo 11 explicita essa ideia quando ele diz: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Por quê? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Ou seja, estava havendo muitos casamentos com povos que não eram povos judaicos ou tribos judaicas ali naquela região, no contexto da volta deles para Jerusalém. Se você for ler o livro de Esdras e Neemias, que são os dois mais envolvidos na reconstrução da época, Ageu, Malaquias, Zacarias, todos eles nesse período aí, mas especialmente lá nos livros de Esdras e Neemias, eles fazem uma viagem de volta lá na terra de Susana, Babilônia, e quando eles voltam para Jerusalém, depois de um período, eles percebem que houveram vários casamentos mistos com pessoas de outros povos. E Neemias fica muito irado com tudo isso. Ele diz que arranca os bigodes, puxou o cabelo de certos homens, bateu em alguns outros, falou: vocês não têm vergonha na cara? Desculpa a expressão aqui tão nossa, né? Mas brigou com aqueles homens e fez com que eles se separassem das mulheres profanas e ficassem apenas na linhagem de Israel. Uma atitude bastante radical, né, naquela situação, mas é por causa disso. Nós estamos quebrando a aliança. Nós já ficamos escravos 70 anos por desobedecer a palavra de Deus, e nós vamos voltar de novo à desobediência. Então a instância de Neemias, de Esdras, de Ageu, de Zacarias, Malaquias, era que o povo ficasse dentro dos parâmetros da aliança de Deus. E aqui o povo estava já, mais uma vez, no caminho da desobediência. Além desse fato de casar com pessoas de Deus estranhos, o texto também estava questionando o povo aqui, porque estava havendo divórcio, a revelia. Qualquer que fosse o problema, divorcia e pega outra. Então essa é uma questão que o autor vai levantar aqui nesse momento. Nós vamos conversar hoje sobre essa temática, a arte de permanecer casados, e a nossa reflexão vai passar por 3 pontos aqui que eu espero que a gente consiga elucidá-los nessa manhã. O primeiro deles é que casamentos duráveis demonstram presença equilibrada de amor e compromisso, né? Todo mundo casado, menos o Lucas, né? E menos a Lídia também. Mas tem experiência e conhecimento da vida de casados aí pela família, né? Por que alguns casamentos duram e outros não duram? Isso não é dentro da igreja, gente. Socialmente falando, né? Você de repente encontra uma família que não tem nada a ver com o evangelho, são pessoas de religiões tão estranhas, tão distantes da nossa fé cristã, e de repente tem um casamento sólido. Tem um casamento que funciona bem, tem um casamento que vai para frente, que dura aí anos, né? Eu estava vendo outro dia uma reportagem rápida sobre alguns atores da televisão brasileira, não é só ligado à Globo, mas outros atores também de filmes e novelas, e vários deles com 40, 50 anos de casados. São pessoas que vivem num mundo totalmente à parte da fé cristã, mas tem compromisso e leva a vida a sério, né? Então, casamentos duráveis demonstram a presença equilibrada de amor e de compromisso. Antigamente, os casamentos eram feitos na base do fio do bigode, né? Como diz o ditado antigo, do fio do bigode dos pais, né? Os pais se encontravam, acertavam o casamento dos filhos, em tal data os filhos se casavam. E eles viviam para sempre ali juntos, né? Claro que poderia ter tido problema em alguns, certamente que sim. Mas havia honra, havia fidelidade de manter a palavra empenhada, né? Então, muitos casamentos, quem sabe, atravessou a história também com muitos problemas, dificuldades, mas não desfazia o casamento, que foi dada uma palavra, foi empenhada uma palavra. Mas hoje, como dissemos em algumas lições passadas, a relação marido e mulher hoje, em muitos casos, ela não é validada pela palavra empenhada, pela aliança
assinada, pelo contrato ajustado entre o casal quando se casou, aquela promessa do pé do altar, prometo, etc, etc, etc. Às vezes só fica na conversa, né? Hoje, a maioria dos casamentos não se sustentam porque ele não é baseado numa palavra empenhada. Ele é baseado num sentimento. E o sentimento, ele é extremamente volúvel. Hoje você acorda sorrindo e beijando a esposa ou o esposo, amanhã você acorda brava e chata, ou o marido também, rabugento, e não se encosta, não se aproxima. Os nossos sentimentos são variáveis. Então o nosso casamento não pode estar estabilizado, calcado apenas naquilo que nós sentimos. Porque o sentimento, tanto ele vai quanto ele volta. Tanto ele desaparece quanto ele reaparece. Tanto ele diminui quanto ele aumenta. É claro que existe todo um comportamento e alguns ajustes para que o sentimento seja sempre vivo e sempre afetivo. Mas o casamento hoje é baseado no sentimento, não é? E como o sentimento é extremamente variável e volúvel, muitas vezes os casamentos se acabam porque ele não tem uma raiz de compromisso. Não tem uma palavra garantida, não tem uma certeza de que se vai cumprir a palavra. Então nessa manhã vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tanto os que são casados há muito tempo, quanto os que se divorciaram, eles entendem que não é verdadeira aquela afirmativa, só o amor sustenta uma relação. É uma afirmativa bonita, romântica, poética, mas ela não é inteiramente verdadeira, né? Porque o amor, de novo, o amor para nós ocidentais é sentimento. O amor para nós ocidentais é a pulsação do nosso coração em relação a uma pessoa. Na verdade, o amor é mais do que sentimento. Jesus falou o seguinte, lá em Mateus capítulo 5, 45, 46 ali, né? Amai os vossos melhores amigos, é isso? Não, amai os vossos inimigos. Mas não se ama um inimigo. É um sentimento bom de alegria por ter um inimigo? Não é? Não. Amar o inimigo é ter um compromisso de amparo, de socorro, de ajuda, de apoio, de sustento, de certo ordenamento a favor dele, caso ele precise de você. Ou seja, você tem uma pessoa que é declarada inimigo seu. E de repente você está viajando daqui para a Praia Grande e você passa pelo carro dele todo arrebentado na estrada. Então você fala, graças a Deus, esse bandido agora se deu mal, né? Isso não é amor pelo inimigo, né? Mas o amor pelo inimigo se caracteriza em você parar o seu carro e, apesar de ter uma distância relacional entre vocês, ideias diferentes, conceitos diferentes, você poder se aproximar e dizer, ô meu amigo, eu estou aqui para te ajudar. O que aconteceu? O que eu posso fazer nesse momento aqui? Você está nessa avaria toda. Isso é amor ao inimigo. Não significa que vocês vão se abraçar e beijar e sair dali grandes amigos. Pode até acontecer, não é? Mas é você prestar o socorro mesmo para aquele que seja seu oponente, mesmo para aquele que seja o seu declarado inimigo. Isso é amor. São obras, são atos, e não meramente um sentimento que pulsa a favor daquele. Então, só o amor, especialmente nessa característica ocidental de sentimento, não sustenta uma relação. Uma relação ela precisa ser sustentada por empenho de palavra, por compromisso assumido, por fidelidade vivenciada. Então ambos, tanto os que são casados quanto os que são divorciados, há muito tempo possa ter de casamento ou de divórcio, esses grupos também vão concordar que uma relação duradoura depende do amor. É importante o amor, uma relação aberta, afetuosa, sentimentos positivos, trabalhados no casal, mas também compromisso, também uma palavra empenhada que será cumprida, né? De novo, o sentimento oscila. E se não houver uma palavra garantida, um compromisso assumido, muitos casais acabam partindo para divisão, para separação, porque o amor acabou, né? E não são poucas as vezes que nós conversamos com casais em crise, porque não quer mais, pastor, já acabou o amor, não sinto mais nada, né? Mas quem disse que o seu casamento tem que estar em cima do que você sente? Né? Ok.
Então, a maneira bíblica de descrever o compromisso, meus irmãos, no casamento, ela está imortalizada naquele texto lá de Moisés, em Gênesis 2:24. Alguém lê pra gente? Gênesis 2:24. Jesus falou a mesma coisa. Lá em Mateus 10, desculpe, Marcos 10, ele fala essa mesma realidade. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e com a sua mulher, tem essa expressão ali de Jesus em Marcos 10, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. É um compromisso assumido. Não é? Eu gosto muito de ver o casamento de Isaac com Rebeca. Lembra como foi? Isaac era um garotão de 40 anos. Para nós já não é garotão, já é um velho, né? A meninada de hoje, acho que um cara de 40 já passou, né? Mas Isaac era um rapaz de 40 já, né? Muito bem apessoado, de uma família rica. Abraão era um camarada muito bem de situação, um grande comerciante na região dele, rico, né? Com muitos servos, muitos escravos, muitas pessoas trabalhando para ele. E o filhão lá, criado aos pés da mamãe e do papai, solteirão aos 40. Não tem problema nenhum de ser solteiro aos 40. Né? Ele não tinha casado ainda, mas Abraão ficou preocupado. Eu só tenho Isaac. Quem é que vai casar com Isaac para continuar a descendência? Como é que vai ser a história? E se Isaac casar com pessoas que não são da nossa fé? E se a vida para ele se desarranjar e tal, como é que vai ser? Abraão, preocupado com isso, certamente como ele era um homem de oração, buscou o Senhor e Deus colocou no coração de Abraão: manda alguém lá na sua terra para buscar alguém da sua parentela, alguém que também tem a mesma fé em Jeová, e traga para casar com ele. Abraão chamou o servo, que era o Eleazar, o Damasceno, que era o servo que coordenava todas as coisas de Abraão, e falou para ele: meu amigo, eu quero que você faça uma viagem para mim. Vou te dar aqui as passagens de avião. Opa, brincadeira. Vou te dar aqui tudo que você precisa e você vai voltar lá na minha terra e vai trazer uma noiva para o meu filho. Eles nunca tinham se visto. Moravam a quase 1.000 quilômetros um do outro. Naquela época, 1.000 quilômetros era muito mais do que 1.000 quilômetros hoje. Né? Hoje você faz 1.000 quilômetros aí em quanto tempo? 1 hora de avião, você chegou a 1.000 quilômetros, tranquilo, né? Mas naquela época não, eram dias e dias viajando com camelo, com cavalo, a pé, sei lá como, né? E o servo vai lá buscar a noiva para Isaac. Tem toda uma história lá, ele ora a Deus, pede para Deus dar um sinal, qual seria a pessoa e tal, e Deus acolhe a oração ali do Eliezer, mostra quem seria a noiva, e ele negocia as coisas lá com os pais, dá presentes, dá ouro, dá brinco, dá joias para a família, e leva a moça embora. A moça possivelmente nunca mais viu a família. Né? Foi numa promessa de casar com aquele que seria o fundador de uma nação. Promessa de Deus. E lá foi. E a Escritura simplesmente diz que eles se encontraram, se viram. Quando estava chegando, Isaac bateu os olhos lá na frente e se encantou. O coração dele acelerou, né? Como todo namoro tem isso, né? O coração de Isaac se acelerou quando Rebeca olhou e viu aquele rapaz bonito, perguntou: quem é aquele moço? Então, aquele é o senhor e tal. E ela já desceu, eles se encontraram, se gostaram e concretizaram o casamento e viveram felizes para sempre. É isso? Tiveram problemas, com certeza, problemas na criação dos filhos, né? Teve muita luta, muita dificuldade em tudo aquilo, mas houve uma palavra empenhada. Eles permaneceram casados até o fim da vida de cada um deles, porque eles tinham uma palavra dada, eles tinham uma palavra garantida. O casamento se sustentou, não é porque eles se amaram, não é porque tinham bons sentimentos um pelo outro. Tudo isso é importante, mas o casamento precisa se sustentar, porque o maridão falou aqui no altar um dia, até que a morte nos separe. Porque a moça jurou perante o altar um dia: eu vou ser a sua companheira, a sua auxiliadora idônea até o fim das nossas vidas. A gente vai consumir muito chinelo junto, vamos comer muito sal junto e nós vamos viver até que a morte nos separe. Uma palavra dada. Então, de novo, o casamento não se sustenta em cima do sentimento bonito, gostoso, amável, gentil de um e de outro. Essas coisas são fertilizantes para um bom relacionamento. Amabilidade,
franqueza, gentileza, companheirismo, uma boa comunicação, afetos, carinho, tudo isso ajuda, né? São situações que ajudam o sentimento a se fortalecer, e quando tem maus tratos, palavras duras, briga, reclamação o tempo todo, o sentimento abaixa. Todos nós já experimentamos certamente esses altos e baixos na vida a dois, né? Mas o que garante que você vai permanecer junto não é simplesmente a constância de um bom sentimento, mas a certeza de que tem uma palavra, de um homem de palavra, de uma mulher de palavra, de caráter, de fibra, para continuar vivendo a vida, superando as dificuldades. Então a intensidade do compromisso, meus irmãos, se reporta em duas expressões que esse texto que a nossa irmã leu trouxe para nós. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Esse unir-se é a concretização desse compromisso. Assumir um compromisso de estar juntos, assumir o compromisso de viverem juntos, assumir o compromisso de serem uma unidade, né? E se tornam uma só carne. Essa é a segunda expressão que o texto nos traz. Uma só carne é a fusão de dois seres numa única existência. É como se os dois fossem amalgamados, né? Quando você derrete prata e ouro, mistura os dois, vai virar uma liga, né? Vai fundir, vai ajustar um ao outro. Eu citei outro dia, quando você pega duas folhas de sulfite e as cola, né? Elas vão estar tão unidas que você tentar separá-las, você vai rasgá-las, você vai destruir as duas folhas. Então o casamento ele tem essa ideia de unir-se, de se tornar um só, embora dois. A expressão unir, ela tem significado aqui de uma forte e de um inquebrável elo que envolve duas características também. Uma lealdade inabalável, um é leal ao outro, existe franqueza, existe sinceridade, existe honestidade, existe transparência um com o outro, existe um amor ativo. Esse amor ativo é o compromisso em ação, que vai gerar certamente bons sentimentos, né? Então, um amor ativo é aquele amor que pratica coisas boas, que suporta, que espera, que ampara, que ajuda, que acolhe, e isso vai gerar certamente os bons sentimentos na vida do casal. A expressão uma só carne implica em uma fusão tão forte de dois seres ou de duas substâncias que seria praticamente impossível separá-las, impossível desuni-las, sem que você danifique os dois, como eu disse, na folha do papel. É a fusão de duas coisas distintas, mas a tal ponto de elas estarem agora unidas de modo inseparável, né? Então isso inclui para a vida do casal a realização da sexualidade, que deve ser prazerosa e uma força de união na vida do casal, inclui todas as dimensões adicionais do afeto, do relacionamento físico, do envolvimento de um com o outro. A Bíblia chama essa junção de mistério. É uma coisa tremenda. Tem um texto lá de Provérbios, até usei esse texto no casamento de um dos meus filhos, alguns anos atrás, né? Há algumas coisas que eu acho extremamente maravilhosas, diz o poeta lá de Provérbios. Você lembra dessas 4 coisas? O caminho de uma cobra sobre as pedras. Como é que ela anda sobre as pedras? Sobe, desce, não escorrega, não cai. Como é que ela se mantém? Isso para mim é uma coisa intrigante, dizia o poeta lá de Provérbios. A outra coisa é o navio singrando o mar. Como é que o camarada sabe, olhando para as estrelas, a direção certa que ele vai? Olhando para a posição do sol, como é que ele consegue singrar e cortar o mar e chegar lá no destino certo? Para mim isso é um mistério, né? Isso na cabeça do poeta lá atrás. Hoje você tem algumas explicações mais técnicas sobre isso, né? Mas naquela época o autor ficou assim, embevecido, né? Ele fala uma terceira coisa lá que eu esqueci. E, por último, o caminho de um homem com uma mulher. Para mim isso é intrigante. Como é que pode? Duas pessoas totalmente diferentes, separadas, distantes, culturas, famílias, e de repente se unem e vão viver como um só. Isso é intrigante, isso é maravilhoso demais, diz o poeta lá. Então a Bíblia chama isso de mistério, né? E a Bíblia reporta essa junção de mistério e mostra exatamente que isso representa, o casamento representa a junção de Cristo com a igreja.